Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda edição do Encontro COP de hoje. Nessa tarde, nós temos um tema muito importante para todas as nossas unidades estaduais e cooperativas. Nós vamos apresentar os aspectos legais e tecnológicos sobre segurança da informação. Nós temos alguns avisos gerais para os nossos participantes sobre o envio de perguntas pelo chat. Por favor, fiquem à vontade para enviar dúvidas e considerações pelo nosso chat. No nosso chat, vocês vão ver o registro de presença através de um link específico que vai ser postado. Registrem as suas presenças no chat e também, por favor, preencham o nosso formulário de avaliação do evento e, ao final do formulário, vai ter o link específico para a emissão do certificado. Então, nós pedimos que vocês fiquem atentos para o registro de presença e para a avaliação do evento através do chat. Hoje, o nosso evento tem como escopo e finalidade alcançar uma gestão mais eficiente e gerar informações mais fidedignas sobre o cooperativismo, contribuindo para os resultados do sistema OCB e, principalmente, para a prestação de serviços de maior qualidade para as nossas cooperativas. E para que vocês possam se sentir aí com as boas-vindas e muito bem-vindos ao nosso evento, eu vou passar a palavra para a nossa superintendente do sistema OCB, Tânia Zanella. Tânia, é com você. Oi, Juscelia, boa tarde a todos. Novamente aí aos que nos acompanharam pela manhã e que estão aqui novamente nesse período da tarde, as boas-vindas aí a todas as nossas organizações estaduais, em especial também a toda a nossa equipe, as gerências gerais, enfim, a todos que trabalharam esse tema e esse dia, né, Juscelia, essa apresentação que faremos agora com todo carinho, com todo cuidado, porque todos devem saber que o assunto não é simples, o assunto não é muito... Ele é complexo, né? Mas ele é necessário porque a gente tem um bem muito valioso na nossa mão, que são os dados, né? Que são os dados e informações das nossas cooperativas. E com tudo que está acontecendo e as mudanças que vêm acontecendo, principalmente na questão legislativa, legal, né? Nós temos sempre que estar à frente, sempre que estar atentos a essa segurança de informação que é tão importante, né? Então, no dia de hoje, a gente vai novamente passar para vocês, colocar algumas considerações, fazer algumas considerações, alguns alinhamentos extremamente importantes nesse momento que nós estamos passando. Nós aprovamos recentemente, falta ainda na Cenicop, né, Juscelia, mas aprovamos no Sescop, na OCB, a política, né, nacional, dado a condição que a LGPD nos traz. Então, esse alinhamento, essa conversa com vocês, para que a gente siga junto aí, alinhados nesse propósito, é extremamente importante e necessário. Quero agradecer demais o tempo de vocês. Eu sei que as agendas estão bem complexas, principalmente nesse final de ano, mas a gente elege esse tema, em especial desse dia, dessa tarde, como de extrema relevância, importância e prioridade para todos nós. Então, desejar aí uma excelente tarde, um excelente trabalho a todos nós, e como diz a Juscelia, vamos utilizar aí o chat, né, Ju, para tentar esclarecer o maior número de dúvidas, e com certeza que muitos de vocês têm ainda sobre os temas que a gente vai apresentar nessa tarde. Então, um grande abraço aí a todos vocês e um excelente trabalho para nós. Obrigada, Tânia. Como a Tânia muito bem colocou, o evento de hoje vai abordar os temas de segurança da informação nos seus aspectos legais e tecnológicos. Esse tema é muito importante e relevante, porque segurança da informação tem sido uma pauta cada vez mais abordada por todas as organizações, já que a informação, como muito bem lembrado pela Tânia, é um ativo de todas as organizações, é um valor a ser preservado. E as organizações podem perder esse ativo, podem perder os seus dados em virtude dessas vulnerabilidades de sistemas de informação, até inclusive em relação à questão de cibersegurança ou dos cybercriminosos. Então, é fundamental que todos nós, colaboradores, gestores, dirigentes do sistema OCB,
Entendamos a importância desse assunto, com todos os pontos envolvidos, para que a gente possa aprimorar a segurança da informação e trazer mais gestão para as nossas cooperativas com qualidade e eficiência. E para apresentar o tema de hoje, nós vamos contar com uma equipe aqui do Sistema OCB Nacional, na pessoa do gerente de tecnologia da informação do Sistema OCB, Ivan Mafra, da nossa assessora jurídica da OCB, Ana Paula Ramos, e do nosso assessor jurídico do SESCOP, o Aldo Guedes. E eu vou passar agora a palavra para o Ivan, que vai abrir a nossa exposição de hoje, a explanação de hoje, falando um pouquinho mais sobre segurança da informação. Obrigado, Jô. Ellen, por favor. Pessoal, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui hoje, né? Dizer que é uma honra para mim ter a oportunidade de falar para as pessoas do Sistema OCB sobre um assunto que cada dia está se tornando mais relevante. Agradecer também o empenho de todas as pessoas, de todas as equipes do Sistema OCB Nacional, SESCOP, OCB e SENICOP, que tiveram envolvidas e tornaram esse momento aqui possível para a gente, tá? Eu espero que eu consiga, durante essa apresentação, cumprir o meu objetivo, que é demonstrar para vocês a importância central das pessoas no processo de segurança da informação. Então, a gente vai estar muito focado nas pessoas dentro do processo de segurança da informação. Então, o que eu primeiro queria trazer para vocês, o tema de segurança da informação, ele não é uma novidade para a gente, né? Ele já está no nosso dia a dia há muito tempo. E aí, na hora que a gente tem um olhar cuidadoso das pessoas e das organizações, antes o único foco da segurança da informação era o meio físico. Então, a gente usava gaveta, a gente usava armário, a gente usava cofre para guardar as informações que eram valiosas para as pessoas e para as organizações. E com a digitalização, né, que a gente tornou as informações digitais, a segurança da informação ela foi muito ampliada. Então, ela foi além do meio físico para o meio digital. Então, a gente precisou expandir as nossas preocupações com as informações e com os dados produzidos digitalmente, né? E aí, eu queria ressaltar para vocês, né, que a transformação digital ela tem avançado cada dia mais. A pandemia, a gente percebeu que isso ficou exponencialmente, né, esse avanço das soluções e ferramentas digitais. Então, isso acelerou muito a adoção das ferramentas e soluções, e a gente não imaginava o que a gente podia fazer. Então, eu queria trazer um exemplo para vocês, né, que a gente realizava eventos presenciais, que a gente utilizava post-it, que a gente utilizava um quadro branco, que a gente utilizava um flipchart, e todo o conhecimento, todo o dado estava ali escrito num papel. E hoje a gente consegue fazer esse mesmo movimento, tudo digital. Então, a gente tem soluções, a gente tem ferramentas que o meio digital nos permite realizar isso. Então, essa informação que antes estava ali restrita a um local, um ambiente, ela hoje está armazenada em algum local. Então, isso expandiu muito a nossa necessidade, o nosso horizonte. E eu estou trazendo hoje aqui para a gente a segurança da informação com um olhar clássico de 3 pilares, tá? Então, pensando na confidencialidade, que a gente garantir que só quem deve acessar a informação está acessando ela, ou seja, quem é autorizado que está fazendo o acesso. A integridade, que é para a gente assegurar que as informações permaneçam corretas e completas, ou seja, quem colocou aquela informação ali é a pessoa que deveria ter colocado, ela não foi alterada indevidamente ou ela não foi subtraída indevidamente. E a disponibilidade, que é a gente garantir que todos os sistemas que processam a entrada das informações estejam funcionando e disponíveis corretamente, tá? E aí eu queria trazer também 2 olhares aqui para a gente sobre a segurança da informação e ressaltar que eles não são opostos, tá? Eles são complementares entre si. Então, o primeiro olhar é sobre a questão da proteção dos dados das pessoas, os nossos dados, o meu e o de vocês. Então, ele tem o propósito de proteger esses dados, sejam eles nossos ou de terceiros, mas que nós estamos de posse dele, contra acesso indevido, proteger os nossos dispositivos e garantir que vai estar tudo funcionando adequadamente. E até proteger contra ataques maliciosos, né? Com a utilização de um antivírus e ferramentas de segurança. E trazer o olhar da empresa, que vem somar a isso que a gente está colocando aqui da pessoa. Mas ele traz um complemento, que é a questão da continuidade do negócio, é o acesso interno e externo à organização. Então, com a pandemia, a gente teve um crescimento, uma necessidade de acessar os dados organizacionais
da nossa casa, do nosso notebook, do nosso celular. E aí tem a parte também de infraestrutura, de hardware, de software, que a organização precisa ter olhar. Então, a gente precisa tratar essa questão de forma integrada. Na hora que a gente pensar em segurança da informação, a gente precisa pensar em pessoas e nas organizações, como proteger os dados desses dois entes aqui no processo de segurança da informação. Eu vou trazer um pouquinho aqui que a questão da transformação digital, ela foi muito benéfica, né? Então, a gente conseguiu fazer coisas que a gente não fazia, trouxe possibilidades que a gente não imaginava, mas todo esse movimento, quando ele é muito forte, muito grande, tem uma visibilidade muito grande, ele acaba trazendo olhar também de pessoas mal intencionadas, de pessoas criminosas, para esse movimento. Então, a transformação digital está permitindo que a gente evolua, mas também com essa questão de ataques e tudo mais. E aí eu queria trazer para vocês que tem uma pesquisa feita pela Fortinet é o jogo, da Fortinet, que no primeiro semestre deste ano cresceu exponencialmente o número de ataques, tentativas de ataques no Brasil e no mundo, comparando com 2020. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2020 todo, a gente teve 8,4 bilhões de tentativas de ataque virtual. Só no primeiro semestre de 2021, a gente já chegou a 16,2 bilhões. E a gente está realmente falando de bilhões de ataques, não são mil nem milhões. Então, é muito alarmante isso, essa questão do crescimento do número de ataques que estão acontecendo. Eu queria chamar a atenção para vocês vão ver que tem uma imagem aí na tela aí de um e-mail que a gente recebeu há um tempo atrás, e eu queria chamar a atenção para vocês na informação que está lá, o D, que tem a palavra OCB. Então, muitas vezes, a gente desatento, né, a gente recebe o e-mail e vê de quem veio da OCB. Só que se vocês repararem, depois do arroba, vocês vão ver que o domínio não tem nada a ver com a OCB. É um domínio completamente estranho. Então, é muito importante que a gente, enquanto pessoas, né, que estamos utilizando as tecnologias, a gente tenha uma maior atenção nos detalhes, tá? Esse é um e-mail falso. E aí eu queria trazer para vocês que a gente tem que buscar continuamente fazer algumas ações ou trazer alguns movimentos, né, para as instituições. Vocês vão ver que tem um texto vermelho, um texto azul aí que a gente inseriu lá no começo. Esse não é o que está hoje. A gente já evoluiu esse texto por sugestões de algumas pessoas internas aqui. A gente já evoluiu isso aí, já tem uma imagem mais bonitinha hoje aí. Mas é para quê? Para a gente sensibilizar o usuário de que ele precisa estar atento. Aquilo ali veio de fora da nossa organização. Então, não veio de um e-mail, @OCB, @Sescop, @CNCOP. Ele veio realmente de fora da nossa organização. A gente precisa ter esse zelo, esse cuidado na hora que a gente recebe esse tipo de e-mail, tá? E aí eu vou começar a trazer aqui, vai intercalar um pouquinho, alguns casos que são de ataques cibernéticos, tá? Que foram divulgados recentemente na internet. Para quê? Para poder ilustrar para vocês a importância disso. Então, hoje todo mundo fala de Bitcoin, criptomoeda, é o assunto que está na moda hoje, né? Então, a gente realmente vê falando muito isso. Como eu falei lá no começo, aquilo que está na moda chama atenção. Se isso chama atenção, alguém vai buscar explorar aquilo ali, tá? Então, o foco tem sido muito em empresas que trabalham com criptomoedas e as pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão transferindo seu dinheiro que estava numa conta bancária para esse novo modelo. E aí eu estou trazendo aqui um exemplo para vocês, que esse site bitcoin.org, recentemente ele foi hackeado. E aí as pessoas entravam no link do site, o link era correto, era válido, então é um site, né, que a pessoa conhecia, estava salvo no seu favorito lá, ela clicava e abria. Só que aí o hacker, ele não mudou o link, ele mudou o texto do site. Ele foi lá e colocou um chamariz lá, né, financeiro, que é aquilo que sempre nos atrai, né, um benefício, é algo que eu vou ganhar, que vai me trazer atenção. Então, o que ele colocou ali? Ele anunciou que qualquer pessoa que enviasse uma quantidade de moeda virtual para a conta daquele QR Code, receberia de volta o dobro do que enviou. Então, tipo assim, são muito bonzinhos, né? Imagina uma empresa, né, normal, você vai me enviar, eu vou te enviar o dobro. Então, a gente precisa ter muita consciência de que não tem o pote do ouro mágico, né? A gente precisa sempre desconfiar dos benefícios em excesso. Então, os cybercriminosos, eles sempre buscam aproveitar da gente nessas questões, tá? E aí,
um outro ponto que eu queria trazer para vocês é que muitas vezes a gente não tem noção do tamanho, né, dos ataques que acontecem por aí, né? E aí a gente tem ataques que são coordenados ou não, né? A gente fala de coordenados que tem uma data e uma hora para poder acontecer, e muitas vezes tem uma empresa ou um segmento, então, ataque ao ramo hoteleiro, ao ramo de saúde, educacional, ou não, é um ataque simplesmente lançado na rede mundial de computadores, e quem conseguir ser impactado, eles estão felizes com isso. E uma coisa que mudou recentemente é que o tamanho da empresa não é mais uma limitação para os criminosos. Na verdade, o tamanho da empresa, quanto maior, se tornou um atrativo para eles. Então, quanto maior a empresa, maior o volume de dados. Quanto maior o volume de dados, maior é o valor do dinheiro que eu vou conseguir solicitar no resgate. Então, a gente tem visto recentemente aí que grandes empresas como JBS, Renner, têm sido vítimas de cybercriminosos. E aí uma reportagem que me chamou muita atenção foi essa da corretora japonesa de criptomoedas. Na hora que a gente pensa numa corretora de criptomoedas localizada no Japão, que é um país muito regulado, você imagina que eles têm uma estrutura de segurança muito robusta, muito grande. E eles foram impactados e foram hackeados. E aí a gente tem conversado muito com pessoas sobre segurança de informação, com muitas empresas, muitos fornecedores de solução, e a coisa que a gente percebeu também, que é interessante compartilhar com todos, antigamente a gente ouvia deles, falar assim, a questão, a pergunta que existe é se você vai ou não vai ser atacado. Então, essa sempre na fala deles era essa fala. Hoje a fala já não é mais essa. A questão é quando você vai ser atacado e se você vai estar preparado para o ataque. Quando a gente falou lá de 16 bilhões de ataques, a todo momento a gente está sendo atacado. Mas a gente está se preparando para isso? Sejamos nós dentro de uma organização, sejamos nós enquanto pessoas com os nossos dados pessoais, com o nosso celular, com o nosso computador dentro de casa. Então, esse ataque está acontecendo na rede a todo momento e a gente precisa estar muito atento a isso, tá? E aí, a cada dia que passa, né, a gente vê os criminosos buscando novas formas, né, de conseguir fazer um ataque. E eu achei muito interessante também esses fatos aqui para trazer para vocês, que o que o criminoso está buscando hoje? Ele está se buscando passar por algo legítimo para poder enganar os softwares de proteção que a gente tem, para ele poder conseguir implantar isso aí. Então, tipo assim, eles têm buscado explorar as falhas que existem nas soluções tecnológicas, que ainda não foram corrigidas pelos fabricantes. E aqui eu queria fazer um adendo muito importante, gente. Muitas vezes o fabricante corrige a falha, mas a gente não atualiza o nosso software. O nosso Windows, o nosso Macintosh, o nosso celular, a gente não faz o processo de atualização. Então, muitas vezes, o problema não está no fabricante não entregar, está no nosso dia a dia de não fazer. E aí eu queria trazer um conceito para vocês aqui de falhas do tipo Zero Day. São brechas de segurança de software, uma vulnerabilidade que é desconhecida do público e muitas vezes do próprio desenvolvedor do programa. É algo que ainda não tinha sido explorado e não tinha sido descoberto. E aí eu estou trazendo dois casos aqui de dois grandes fabricantes de software para vocês entenderem que eles estão tendo que correr cada dia mais atrás dos cybercriminosos para fechar o seu software, para corrigir as brechas que existem, né? Então, como o criminoso está evoluindo, eles também estão tendo que crescer. Então, eu lembro que antigamente o pessoal falava assim, a Apple não tem problema de segurança, não precisa disso, daquilo. E aí, só em 2021, a Apple já corrigiu 16, já fez a 16ª atualização para corrigir bugs de Zero Day. Então, todo mundo está suscetível, todos os softwares estão suscetíveis a essa necessidade. E aí, teve uma falha da Microsoft também, que foi recente também, que explorava a vulnerabilidade do Internet Explorer e do Word. E aí a Microsoft ela soltou um paliativo para as organizações, enquanto ela corrigia essa fragilidade. Porque demora um tempo até os programadores fazerem o processo e soltar as correções. Então, ela soltou uma sugestão de procedimentos para a gente poder realizar. E aí eu queria compartilhar com vocês, só para entender como é que as empresas estão tão preocupadas com a questão de segurança da informação. Tem um colega meu que trabalha numa montadora internacional de carros. Quando saiu essa divulgação da falha da Microsoft, eles não adotaram a solução paliativa, eles simplesmente bloquearam o tráfego de qualquer arquivo em Word, Excel, PowerPoint, no firewall deles.
Então, não entrava e não saía nenhum documento no formato do Office, somente PDF. Então, eles foram muito drásticos na medida deles para realmente impedir que a organização deles fosse vítima de qualquer ataque. E isso está se tornando cada vez mais comum, uma grande preocupação e ações muito drásticas para poder conseguir proteger a organização. E aí, como eu falei que o ponto que eu quero trazer para vocês é as pessoas, a engenharia social, ela é um ponto de extrema importância, tá? Para isso. Por quê? Porque o foco passou a ser a gente, vocês e eu, que estamos utilizando tecnologia no nosso dia a dia, e não tem como fugir da tecnologia no nosso dia a dia, tá? Eu conheço gente que fala assim, mas eu não tenho um smartphone, eu tenho um telefone que envia SMS, mas na frente eu ia falar um pouquinho de SMS, que também tem as suas fragilidades. Então, cada dia, os criminosos estão buscando as fragilidades nas pessoas para conseguir ter acesso aos sistemas corporativos das empresas. Então, as empresas são pessoas no seu dia a dia. Então, eles estão mudando o foco deles para poder conseguir mudar a forma de entrada. Por quê? Porque as organizações estão botando firewall, estão botando anti-spam, estão botando falar de aplicação, estão usando N ferramentas, mas só que eles estão agora buscando a pessoa. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês de engenharia social, que, na verdade, são técnicas de ataque que têm alvo as pessoas, buscando explorar o comportamento e o psicológico das pessoas, como chave para executar ações maliciosas. E eu queria trazer para vocês aqui, por exemplo, olha só esse número que interessante. Tem um aplicativo chamado ShareIt, que ele foi baixado 1 bilhão de vezes na loja do Android. Esse aplicativo tinha uma falha de segurança que permitia aos hackers terem acesso aos arquivos das pessoas nos seus computadores. Então, olha só, nós estamos falando de 1 bilhão de celulares. Imagina a capilaridade de informações empresariais que estão nesses dispositivos que os hackers passaram a poder ter acesso. Então, a engenharia social hoje no Brasil, ela passou a ser o motor da fraude que a gente tem dentro do Brasil hoje, tá? E aí, trazendo para exemplos mais práticos, né, para a gente aí, eu quis trazer exemplos reais mesmo do dia a dia que tem acontecido. Então, aqui a gente tem 4 SMS que foram recebidos recentemente aqui, seja por mim ou por algum amigo meu que me trouxeram isso. E aí vocês vão ver que tem 3 aí que são fraudes. E aí eu queria trazer para vocês que, se vocês notarem no de baixo e à esquerda, ele traz o meu número do celular dentro do texto. Mas por que isso que eles fizeram isso? Para trazer confiabilidade, credibilidade ao SMS. Ele botou o meu celular aqui na mensagem. É para mim a mensagem, é direcionada a mim, não é algo, um spam. Então, eles sempre vão ter algum buscando sensibilizar a pessoa que aquilo é verdadeiro. Aí eu queria trazer para vocês alguns fatores para ajudar vocês a identificar isso. Vocês vão ver que esses 3 que são fraudes, o número que fez o envio é o número de um celular normal. Ou seja, não é uma empresa séria que está fazendo o envio do SMS. Vocês vão ver que o correto lá ele tem um número de 5 dígitos. O envio de SMS ele é regulamentado pela Lei de Telecomunicações. Então, esse envio com um número, ele é um envio pirata. Então, já é o primeiro indicativo para a gente de que aquele SMS não é um SMS válido. E outra coisa que eu queria trazer a reflexão para vocês é o horário do envio do recebimento do SMS. Vocês vão ver que o primeiro foi enviado às 4h25 da manhã recebido. As empresas não enviam SMS durante a madrugada. Então, se você receber um SMS durante a madrugada, 99% de chance daquele SMS ser um hacker querendo ter alguma informação sua. E aí, o que eu queria trazer para vocês é que vocês vão ver que todo o link nos SMS, até no link do SMS que é correto, que não é uma fraude, ele é um link que a gente não consegue identificar. Então, será que vale a pena realmente a gente acessar um link que a gente não sabe para onde é que a gente vai, seja no nosso dispositivo celular, seja no computador? Será que aquele SMS que a gente está recebendo, as empresas sérias que a gente conhece, seja bancária, seja empresa de vendas, elas vão mandar um link para mim ali? Será que aquilo ali realmente eu quero aquilo? E se eu quiser, o que eu queria trazer de reflexão para vocês vamos entrar no site verdadeiro da empresa que você está ali, recebeu aquele SMS,
vamos buscar esse serviço lá, vamos ligar para o 0800 dela, será que eu preciso clicar nesse momento, nesse link, para poder ter essa informação? Então, tipo assim, é muito fácil a gente clicar no link. É por isso que eles usam isso, porque a gente tem buscado nesse dia a dia cada vez mais corrido nosso, facilidade. É muito mais difícil entrar no site da Caixa, pegar um 0800, que eu sei que vai demorar, e depois ser atendido. Então, o SMS ele tem sido realmente uma porta de entrada, tá? Para os hackers dentro dos dispositivos nossos pessoais. E aí, eu queria trazer uma outra questão aqui para vocês, que é o phishing, né? Que é também algo que está muito comumente sendo usado pelos hackers, tá? Que realmente é trazer coisas atrativas para a gente. Então, lembrando da engenharia social, que é buscar o nosso psicológico, buscar aquilo que nos atrai. Então, o phishing é a gente receber mensagens, receber e-mails, receber ofertas que são atrativas, que são chamativas, e a gente clicar e ser direcionado para um link que não é um verdadeiro. Eu também consegui trazer dois phishings aqui para vocês, e eu queria chamar a atenção para vocês, para esse que está circulado em vermelho aí, queria que vocês fizessem a leitura aí. Eu acredito que muita gente, de bater o olho rápido, vai ler Facebook, e vai acreditar, e vai Facebook, beleza, e vamos embora. Mas olha lá como é que está escrito lá, tá Facebook. Então, tipo assim, novamente, a gente está tendo a necessidade de ir mais devagar em alguns momentos, tá? Dentro do mundo digital. E também o domínio. Vocês vão ver que o domínio, ele é .cixx6. Esse é um ponto a nosso favor, enquanto usuários finais, que nos ajuda bastante. Por quê? Porque essas páginas, desses links que eles mandam, seja por SMS, por e-mail, no Facebook, no WhatsApp, elas ficam no ar por um curto período de tempo. Eles precisam criar vários domínios e eles estão começando a usar números para poder 667, depois o 8, depois o 9. Então, isso nos ajuda a identificar que aquilo ali não é um site confiável. Então, a gente precisa, assim como eles usam a favor deles para o mal as questões, a gente precisa usar para se defender também os detalhes. Então, vocês vão ver que na mensagem da Netflix também tem um erro de português. Então, isso é muito comum, né, nas mensagens de phishing. Já vi mensagens sem erro nenhum, com certeza, mas normalmente elas têm um erro de português, que nos permite identificar isso, tá? Passando aqui, esse aqui, posso dizer que eu fui muito sortudo e muito feliz de conseguir trazer isso aqui para vocês, tá? Esse aqui é um caso real que aconteceu essa semana. Um amigo meu recebeu esse SMS do Banco do Brasil e ele me mandou, falei que estava fazendo essa apresentação aqui, ele mandou para mim o SMS e eu fui lá, entrei no site lá, naquele link lá, w2.avisobloqueio.com, sabendo que não era um site verdadeiro, tá, gente? E fui direcionado para a tela de baixo ali, vocês vão ver uma mensagem, ops, essa mensagem é igualzinho ao aplicativo do Banco do Brasil, a mensagem do Banco do Brasil. Então, os hackers estão evoluindo de tal ponto que eles copiam exatamente igual, mas não tão igual assim. Vocês vão ver, não sei se vai ser possível vocês lerem aí, está lá, Banco da Brasil, e não Banco do Brasil na mensagem. E eu não vi isso na primeira vez que eu li a mensagem, só vi isso depois. Para vocês terem ideia, eu tentei tirar o print no meu celular. Ele dava a mensagem igualzinha do aplicativo, que não era possível dar o print por questões de segurança. Eu tive que pegar um outro dispositivo, tirar foto do meu celular nas telas que eu clicava para conseguir montar essa apresentação aqui, botar isso aqui para vocês. Então, tipo assim, isso está acontecendo todo dia. Então, se eu pudesse passar algo para vocês, que eu acho que precisaria ficar na mente de vocês nesse momento aqui, não cliquem em nenhum link que vinha através de SMS para vocês. Então, eu acho que assim, já seria de grande construção para a gente, porque impacta a vocês, impacta a gente, a mim, não clicar, porque ele realmente reproduziu aí o site do Banco do Brasil. Coloca a sua conta, e se eu tiver problema, ainda posso clicar para falar com alguém. Provavelmente tem alguém do outro lado que vai me atender, e vai falar que é do banco, e vai fazer todo o processo, igual a gente vê na televisão aí. Então, isso está muito real no nosso dia a dia, tá? A gente precisa realmente estar muito atento a isso aí, esses processos dos cybercriminosos aí. E aí, eu queria também trazer uma reflexão aí sobre IoT, né, que são a internet das coisas, né, que a gente conhece aí, que são os objetos inteligentes, né, que a gente tem na nossa casa hoje aí, né.
Então, a gente tem hoje os nossos dispositivos domésticos, né? Seja ele uma geladeira, uma televisão, um aspirador de pó, câmeras de segurança. Esse é um ponto que precisa de muita reflexão e está faltando muita atenção nesse ponto. Câmeras de segurança domésticas que a gente tem instalado na nossa casa, a gente não está se preocupando com o acesso e a segurança daquele dispositivo. Então, todos esses dispositivos estão conectados à internet. Então, se eles estão conectados à internet, eles são possíveis de receber um ataque. Então, esses ataques têm sido cada vez mais frequentes e muitas vezes eles são imperceptíveis. Na maioria das vezes, os ataques, o objetivo não é destruir aquele aparelho. O objetivo é que ele seja uma fonte de replicação, talvez. Então, a gente tem várias estratégias aí sendo utilizadas pelos hackers. Qual que é o ponto que eu vejo que não existe uma discussão ainda, mas que precisa haver uma discussão, é que a gente compra uma televisão, a gente liga lá na internet. Que dia que a gente atualiza o software dela? A gente consegue atualizar? Imagina o usuário de casa, leigo, como é que ele vai atualizar o software da geladeira dele para corrigir uma brecha de segurança? Então, essa é uma discussão que vai precisar acontecer. Eu acho que em breve ela vai acontecer, de como é que os fabricantes desses dispositivos vão fornecer para a gente, que é o usuário, um processo simples e fácil de atualização do software que está ali dentro, tá? Então, esse é um ponto, porque a gente atualiza o nosso celular. Então, a gente precisa atualizar também esses dispositivos. E aí, os hackers também têm usado a invasão desses dispositivos, muitas vezes para bloqueá-los, para fazer ele ficar inútil. Para quê? Para solicitar resgate. Então, a questão da câmera que eu quero colocar para vocês muita gente compra a câmera, coloca ela, configura no seu celular para acompanhar a pessoa que está em casa, para a segurança da casa, quando entrar alguém lá. Só que ela esquece de mudar a senha padrão, ela não lembra disso, porque ela não tem conhecimento para isso. Então, tem pessoas vendendo imagens na internet de outras pessoas, ou acesso a câmeras de residência de outras pessoas. Então, esse é um ponto também muito crítico e que merece muita atenção, né, da gente, porque isso está no nosso dia a dia. Aí, eu vou pedir a Ellen para ela poder me auxiliar nesse processo aqui, e eu acho que é legal isso aqui para a gente conseguir ter uma mensuração, e eu queria que vocês fossem o mais verdadeiros possíveis nessa resposta aqui, nessas duas respostas, só para a gente poder conseguir ter a percepção de como é que a gente está nas questões de segurança dos nossos dispositivos. Então, Ellen, por favor, fique à vontade. Beleza, ele pode finalizar aí. Acho que a gente teve 75% de participantes que responderam. E aí é muito interessante isso aqui para a gente poder ver que no momento que a gente tem um crescimento do número de ataques, do número de hackers, dessa exposição nossa à internet, que a gente ainda não tem um costume, por exemplo, de ter um antivírus no nosso celular. Muitas vezes a gente tem no nosso desktop, no nosso notebook, mas o celular é aquele dispositivo que a gente passa mais tempo do nosso dia com ele. É onde a gente clica mais facilmente nos links, seja no Facebook, no WhatsApp ou no SMS. Então, eu trago para vocês aqui essa reflexão para vocês pensarem nisso, para colocar um antivírus no seu celular. Vale a pena. E, ao mesmo tempo, também a questão da atualização do software, do seu tablet, do seu notebook, do seu celular, do seu smartphone. É importantíssimo
pelo menos uma vez por mês, rodar o processo de atualização, porque os fabricantes estão sempre fazendo a liberação de correções, de bugs, sempre vão ter bugs. Lembrem-se que quem programa o software é um humano, e esse humano erra, então sempre vai ter um bug a ser corrigido. Então, é importantíssimo a gente estar com o nosso celular atualizado e com antivírus. E eu trago esse olhar porque isso impacta no nosso dia a dia das organizações. Ellen, se você quiser compartilhar de novo, por favor. E aí eu queria trazer para vocês aqui, para a gente ficar atento, não custa nada lembrar, a gente já sabe disso, vocês já sabem disso, mas é sempre bom a gente estar reforçando isso. Nunca, mas nunca mesmo, digite informação da sua conta, seja ela de e-mail, seja ela bancária, seja ela de cartão de crédito, de rede local, do seu e-mail corporativo, do seu e-mail pessoal. Se você chegou até aquela página de um SMS, de um WhatsApp, de um Facebook, de um Instagram, nunca digite a informação desse, senão foi você que teve a iniciativa de entrar no navegador e acessar o site da empresa. Então, isso nunca é verdadeiro, tá? Se você vem de um SMS, de um WhatsApp, a empresa nunca vai pedir a sua senha, tá? Se a empresa entrou em contato com você, ela nunca vai solicitar para você confirmar sua senha. Então, a gente tem visto muito hoje aí, e eu falo que a minha sogra é recorde de cair nisso, ela já teve o cartão clonado 3 vezes, que a pessoa liga para ela e ela passa os dados do cartão. Teve uma vez que ela entregou o cartão para a pessoa lá fora, lá. Então, tipo assim, eu converso, eu explico, eu peço, a gente fala, a minha esposa fala com ela, mas não adianta. Tipo assim, se não foi você que buscou a empresa, então ela não vai te pedir você para poder confirmar sua senha. Ela só vai pedir para você se você buscou ela. Eu quero fazer uma transferência do telefone. Você confirma sua senha, tá? E aí a gente tem visto muitos criminosos utilizando a nossa fragilidade, que é o quê? Quando a gente vê que a gente está perdendo algo, quando a gente está recebendo algo muito bom, então eles têm usado muito isso para poder conseguir ter as nossas informações. Então a gente tem visto muito falando que seu limite está estourado, seja do seu e-mail corporativo, que sua conta vai ser bloqueada. Então, e as empresas, elas não mandam mensagens alarmistas para a gente. As empresas, elas nunca vão mandar assim, sua conta vai ser bloqueada amanhã, em 2 minutos. A empresa não faz isso. Então, a empresa, ela sempre vai buscar o contato com você, ou que você busque o contato com ela, tá? Então, é muito importante a gente ficar atento a essas questões. E aí, eu queria trazer para vocês, com o que eu já trouxe aqui, na minha fala e tudo mais, que realmente o foco passou a ser cada vez mais as pessoas. E é importante a gente, enquanto usuário corporativo, né, de sistemas e tudo mais, ter a consciência de que o papel central não está mais no profissional de TI. Não é ele o único responsável mais pela cibersegurança dentro das organizações. É um conjunto, uma sinergia entre a gente, o usuário, e o profissional de tecnologia, a equipe de TI no ambiente corporativo. Eles vão trazer ferramentas, vão trazer processos, soluções, vão dar robustez, vai trazer estrutura para a gente. Mas um pilar importantíssimo é a pessoa, somos nós que estamos cá com o nosso dispositivo e tudo mais. Então, desse modo, né, eu queria trazer para vocês que 3 pilares que a gente já conhece, pessoas, processos e softwares, são importantíssimos. Um não é mais importante que o outro. Se um pilar desse falhar, toda a estrutura falha, todo o ecossistema da organização ele vai falhar. Então, mas a reflexão muito forte que eu tenho trazido aqui é a pessoa enquanto centro da questão aqui da segurança da informação, tá? Volta um para mim ali, por favor, passei sem querer, por favor. Obrigado. E aí, vocês viram que eu não trouxe aqui todos os tipos de ataque, todas as possibilidades de ataque. Eu tentei focar naquilo que eu tenho visto acontecer mais, que tem sido mais utilizados pelos cybercriminosos, tá? Que eu entendi que era mais relevante. E aí, o sistema OCB, ele lançou recentemente, lá na plataforma do inova.com.br, um e-book, Manual Prático de Segurança na Internet.
O material está muito legal, é um conteúdo muito dinâmico, muito visual, está trazendo informação, tem orientações completas lá tem um nível de detalhe realmente maior, está bem detalhado, está atualizado, e aí ele é tanto com foco para o usuário quanto para a cooperativa. E aí, assim que acabar o evento aqui, a gente vai soltar o material de divulgação, né, para o WhatsApp, para e-mail, para vocês terem acesso a isso, para vocês divulgarem para a cooperativa de vocês, tá? Então, façam a divulgação, porque a gente entende que isso aqui precisa, assim como os hackers estão exponencialmente crescendo a sua amplitude, né, de ação, a gente precisa também crescer essa amplitude dessa informação para as pessoas poderem se proteger também, tá? E aí, o poder é de vocês. Poucos aqui talvez lembrarão ou saberão essa frase aqui. Brinquei com a Ana Paula outro dia se ela sabia de quem era essa frase aqui. Era o Capitão Planeta, tá? Para compartilhar com todos aqui que não tiveram oportunidade. E aí, para poder fechar a minha fala aqui, passar para a doutora Ana Paula, da assessoria jurídica da OCB, eu queria reforçar com vocês, que eu acho que isso é muito importante. São ações simples que causam grandes transformações. A gente não precisa fazer coisa muito complexa, coisa muito grande, para a gente ter grandes impactos, grandes transformações. Mantenham sempre seus dispositivos atualizados, celular, notebook, desktop, tablet, é importantíssimo isso. Tenha sempre um antivírus instalado no celular ou no seu computador, no seu tablet. Na dúvida, sempre hesite. Sempre verifique se o remetente que está recebendo os links é confiável ou não. E sempre que uma solução permitir, adote múltiplos fatores de autenticação. O que é isso, Ivan? Por exemplo, a conta do Gmail, a conta da Microsoft, o Facebook, ele permite muitas vezes você cadastrar um celular para você receber um SMS na hora que você vai confirmar o seu login. Então, isso impede que outras pessoas que tenham acesso ao seu usuário e senha consigam fazer login, tá? E eu queria trazer um último aqui que me faz refletir bastante, queria que vocês também refletissem, no ambiente offline, no ambiente analógico, nas nossas vidas, a gente sempre tem cautela. A gente pensa 2 vezes ou mais, a gente pensa antes de tomar uma decisão, de aceitar uma oferta, a gente sempre age com desconfiança. Quando a gente não conhece a pessoa, quando a gente não tem profundidade do assunto, se a oferta é exagerada. Então, no nosso mundo offline, a gente faz isso toda vez. Por que a gente não faz isso no ambiente digital? Por que a gente não pensa antes de clicar no link? Por que a gente não pensa antes de decidir, de passar uma informação ou não? Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês, fechando a minha fala, passando para a Ana Paula, que a gente precisa ter essa mais reflexão no nosso dia a dia digital. Ana, com você. Boa tarde a todos. Queria, antes de iniciar, parabenizar o Ivan, foi excelente a sua explanação, trouxe para nós muitos elementos aqui. Eu confesso que eu aprendi hoje aqui um pouco sobre comportamento. Eu vivo sendo puxado a orelha aqui do Ivan, aí às vezes bate aquela preguiça e fala assim, eu não posso salvar essa senha não, ela é muito complexa, deixar ela salva aqui no meu computador, e ele é bem rigoroso aqui com a gente, e tem sido muito pedagógico para a gente ter bastante cuidado aí com esse tema que é tão sensível. Ivan, só dividindo com o pessoal, quando ele me perguntou da frase, o poder é de vocês, eu falei, foi o Darth Vader, para vocês verem que eu não domino muito bem e essa questão dos desenhos e tudo mais, mas vamos lá, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui na sequência um pouco de como sobre o tema da segurança como o tema da segurança da informação tem sido trabalhado aqui no sistema OCB. Um pouco dos materiais que a gente tem produzido para tratar desse tema por aqui, tanto no sentido de adequar a nossa entidade a padrões aceitáveis e bons padrões aí de segurança da informação, quanto também para fornecer para as nossas unidades estaduais e alguns materiais aqui até chegando no nível da cooperativa como orientação para esse tema que é tão sensível. Vocês vão observar que várias dessas ações estão focadas em um tópico que é o tópico do momento, vamos dizer assim, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas aí a gente precisa entender a Lei Geral de Proteção de Dados como um instrumento muito necessário para trabalhar a segurança da informação naquilo que hoje, vamos dizer assim, está mais em evidência, que são os dados pessoais, esse empoderamento do titular do dado, que também foi uma medida necessária,
uma vez que representa uma reação àquele uso inadvertido dos dados pessoais que vinha acontecendo no mundo por grandes plataformas. Então, assim, vocês vão observar que eu vou trazer muito a respeito da LGPD, mas ela como um braço aí um braço importante da segurança da informação. Então, começo falando dos materiais técnicos que a gente tem produzido. São 2 e-books. Um eu não vou me ater a ele, o Manual Prático de Segurança na Internet. O Ivan já detalhou muito bem qual é o conteúdo e o que a gente pretende com esse manual. Mas a gente produziu, antes mesmo desse manual, um e-book focado bastante na LGPD, como um roteiro básico para adequação a essa legislação. Hoje é disparadamente um dos pedidos que a gente mais recebe aqui na Unidade Nacional, e vocês vão observar ao longo da exposição que é também o tema que a gente mais trabalhou em termos de disseminação de informação, projetos de LGPD, como começar, quais são os primeiros passos, quais são os principais entregáveis. Vocês vão ver que ao longo aqui da exposição a gente vai passar muito por isso em termos de produção de material. E o que eu quero alertar é que cada um desses itens que estão, de alguma maneira, grifados, eles contêm um link, porque vocês vão receber essa apresentação na sequência, e ao clicar no link, vocês vão direto para esse material. A gente tentou facilitar o acesso e compilar tudo que nós temos sobre o tema aqui nessa apresentação. Então, seguindo nas capacitações, a gente realizou em outubro... Pode voltar? Em outubro do ano passado, a gente realizou 2 webinários, né, um pela manhã e um pela tarde. Até aí na nossa tela está aspectos conceituais da LGPD, foi a professora Patrícia Peck, que é uma autoridade nesse tema. Ela trouxe para nós um nivelamento de conceitos da LGPD. Para a tarde, no mesmo dia, a gente ir para esse outro, tem uma coisa escrita em cima aqui da tela, mas são questões teóricas da LGPD, que eu até vou retificar aqui. O vídeo acabou sendo publicado no YouTube como questões teóricas, mas na verdade são questões práticas. Então nós aprendemos conceitos de manhã e à tarde nós aplicamos na prática através de 10 medidas de adequação práticas da LGPD. Quem esteve conosco foi o professor Christian Groff, também, que é um advogado especialista em direito digital. Nós já fizemos pelo menos três, assim, vamos dizer, reuniões conjuntas, né, reuniões ampliadas, técnicas sobre ainda o tema da LGPD. Nós fizemos um encontro COP no ano passado, em novembro, onde a gente trouxe mais uma vez, Lei Geral de Proteção de Dados nas unidades estaduais, por onde começar. Os webinários, eles não tinham foco específico na unidade, eles eram amplos, podiam ser para cooperativas e para unidades estaduais. Nesse encontro COP, no caso, a gente se fechou só com profissionais do sistema OCB, Unidade Nacional e unidades estaduais, e a gente tratou, então, do processo de adequação de um programa de proteção de dados mais focado aí no nosso universo de entidade de representação, SESCOP e CNCOP também. Agora, em julho de 2021, a gente fez um novo alinhamento, mas só com os advogados do sistema. A gente convidou também o Dr. Christian Groff para estar conosco, que ele tem uma formação jurídica. Ele fez, mais uma vez, um nivelamento conceitual entre nós, e depois a gente se dedicou quase 1 hora para esclarecimento de dúvidas, porque muitas das nossas unidades estaduais já estão em processos de adequação e já se depararam com questões extremamente complexas com relação à LGPD, ainda mais nesse desenho que nós temos aqui na casa, de 3 entidades sob o mesmo guarda-chuva, compartilhando dados, os nossos compartilhamentos também com as cooperativas, com os agentes externos. Então, vira e mexe, a gente se depara com questões de alta complexidade sobre a legislação, e a gente tratou nesse momento aí de fazer esse alinhamento. E agora, hoje, esse encontro COP também, que a gente está se dedicando a aspectos legais e tecnológicos de segurança da informação, vai para o mesmo pacote aí de ações. Pode passar? Orientações, a gente também tem enviado para as nossas UEs, naqueles ofícios que vão na sexta-feira, aí eu deixo um alerta, toda sexta-feira a gente produz ofícios para as nossas unidades estaduais, dos mais variados temas das 3 casas. Em alguns momentos a gente fez focado em LGPD, e esses ofícios normalmente são direcionados a presidentes e superintendentes, mas com uma recomendação de que seja disseminado para todos os colaboradores, conforme a afinidade com a matéria que trata o ofício. Então, lá em julho de 2021, a gente soltou uma orientação sobre a execução de projeto de adequação da LGPD, e aí muito nessa linha de
passar as bases de execução de um projeto. E por que a gente sempre está falando disso? Porque algumas unidades não startaram seus projetos, elas ainda estão numa fase muito preliminar, e a gente tenta, inclusive, através dessa disseminação, estimular que esse processo se inicie, porque é uma lei, ela já está em vigor, ela começou a aplicação a possibilidade de aplicações de sanção agora no segundo semestre, então a gente tem que, de alguma maneira, correr com esses processos de dar início e colocar em prática, em andamento, os nossos projetos de adequação. Então, isso em julho. Aqui, lembrando tudo com link, vocês vão poder acessar o conteúdo de todos eles. Depois a gente trouxe um outro ofício, ele está intitulado Auxílio à Adequação à LGPD, mas ele está muito mais focado na orientação para a contratação de consultoria para esse processo de adequação, porque a gente sabe que é um processo complexo, é um processo que exige uma certa especialidade, então muitas unidades estão se valendo de consultorias para isso. Então, os nossos colegas no SESCOP fizeram, inclusive com orientações sobre preenchimento de nota técnica, no sentido de facilitar esses processos de contratação e de estabelecer o que precisa estar previsto nessas notas técnicas para fazer uma boa contratação para um programa de adequação à LGPD. E, por fim, o terceiro ofício, detalhe, os dois ofícios, o primeiro e o terceiro 95, mas eles são ofícios distintos, porque um foi um ofício sistêmico e esse último ofício circular 95 é um ofício somente do SESCOP, em que também a gente tratou de exigências de dados pessoais para eventos, cursos e capacitações. Por quê? A gente trouxe uma série de justificativas ali, de bases legais, do porquê alguns dados precisam ser coletados, os formulários, às vezes, de alguns eventos ou programas do SESCOP, eles têm uma complexidade maior em termos de níveis de informação que eles exigem, mas isso é para cumprimento de obrigações legais que o SESCOP assume, inclusive para repasse a ministérios dessas informações, e são obrigações das quais o SESCOP não tem como se excusar de fazer, ele é obrigado, então isso precisa ficar justificado, e nesse ofício está toda essa fundamentação para repassar para as nossas cooperativas e para os participantes dos eventos, e dando tranquilidade de que essa coleta desses dados se presta única e exclusivamente para as finalidades legais que estão definidas aí nesses normativos. Na sequência, a gente tem aí, já saindo de orientações para as UES, indo para ferramentas, eu também coloquei o link aí do ofício circular 92, que ele trata de, aí sim, focado bastante na segurança da informação, uma aquisição de solução de segurança de informação aqui pela Unidade Nacional, que vai permitir, inclusive, a adesão das unidades estaduais para se utilizar dessa aplicação de segurança da informação. Eu vou deixar isso para o final, Ivan, de repente, se alguém quiser entender um pouco melhor, só por conta do nosso tempo aqui, mas o Ivan pode mais adiante compartilhar com vocês qual que é a ideia dessa ferramenta e como é que as unidades têm que fazer para aderir a essa contratação. Pode passar. Nos comunicados internos, isso é uma outra estratégia que a gente adotou aqui, bastante também motivada pela questão da segurança da informação e comportamento do usuário. A gente tem disseminado nos nossos canais institucionais internos para os nossos colaboradores dicas de segurança da informação. E aí a gente usa o grupo de WhatsApp, que tem todos os colaboradores, a gente tem um boletim interno aqui, que é o Vitrine, então a gente coloca dicas lá no Vitrine, muito nessa linha desse modelo que eu trouxe aí na tela, que está bem linkado com aquilo que o Ivan colocou dos links, né? Você receber anexos, receber links, e você já, às vezes, não fazer aquela conferência, né, se aquilo não é algo estranho e tudo mais, já partir para clicar, vem de o remetente é alguém desconhecido e tudo mais, então tem uma série de cautelas que a gente vai alertando, essa aí é só um exemplo, bem alinhado com o que o Ivan já tinha trazido aqui para nós. Pode passar. E aí, então, vamos dizer que essa, na minha opinião, é a principal ação que a gente faz em relação à LGPD, é linkada também com a preocupação da segurança da informação, que é o nosso projeto aqui da Unidade Nacional. As unidades estaduais sempre pedem muito informação e reporte sobre como é que está se desenhando o projeto da Unidade Nacional. Então, a gente visualizou aqui uma oportunidade de trazer para vocês como ele foi estruturado, o que a gente já fez nesse projeto de mais relevante. O projeto é bem minucioso, então, assim,
tudo vocês vão ver que eu coloquei principais, né, mais relevantes, prioritários, porque tem muito mais coisa do que isso, mas aqui eu procurei trazer aquilo que é importante estar no radar de vocês e que, de alguma maneira, tem que começar a desdobrar e começar a ser construído nas unidades ou dar andamento naqueles projetos que já começaram em unidades estaduais. Então, a primeira fase do nosso projeto, a gente nominou de medidas prioritárias, é uma fase que está concluída já. Lembrando que para a execução do projeto a gente tem um núcleo mais restrito, que é TI e jurídicos, inclusive na CNCOP, né, com a participação da doutora Juscelia, na condição de advogada, né, lá é uma gerência sindical, mas ela vem na condição aí, na formação dela de advogada, contribuindo, e a nossa consultoria contratada especificamente para esse processo de adequação, então a gente tem esse núcleo que é mais restrito e a partir dele vão derivando as ações e a gente vai envolvendo mais colaboradores ou a alta direção na medida que isso vai sendo necessário dentro do projeto, mas aquele núcleo que toca o projeto é um núcleo bem restrito em termos de número de pessoas, mas o projeto em si envolve todo mundo. Na verdade, toda a casa, todos os colaboradores, em todos os níveis hierárquicos, estão envolvidos nesse projeto. Então, as principais atividades dessa fase que a gente chamou de prioritária foi a contratação, então, aí do agente de tratamento de dados pessoais, o chamado DPO, que vai ser responsável pela nossa comunicação com os titulares, com a NPD e zelar pelo cumprimento desse programa nosso de adequação à privacidade e proteção. A gente elaborou as principais políticas de caráter mais geral, eu vou falar delas um pouquinho mais adiante, não vou me ater nisso aqui. Adequamos os portais de acesso pelo público, e aí os principais sites da OCB nesse caso, porque isso até para dar um conforto para as nossas cooperativas, para a sociedade, né, para todos esses atores que eventualmente acionam os nossos sites, de que a gente tem uma preocupação com a LGPD. É muito importante passar essa mensagem, até para dar segurança para quem opera conosco. Então, o Somos Cooperativismo já está adequado, o Prêmio Somos Coop Excelência, a Agenda Institucional, Capacita Coop e alguns outros sistemas já passaram por essa adequação à LGPD, já estão com aqueles avisos para você clicar, as políticas de cookies já estão todas focadas nesses principais portais. Formalizamos o canal de atendimento aos titulares, já tá no nosso site, através de um Fale Conosco, específico da LGPD, em que o titular do dado pode entrar lá e fazer a sua solicitação. Adequamos os contratos de trabalho dos colaboradores, aditivamos os contratos, né, que estão em vigor, e as novas contratações já temos um contrato padrão adequado. E também já fizemos o estabelecimento das cláusulas contratuais padronizadas para quando a gente fosse relacionar e contratar terceiros, prestadores de serviço, na intenção de que esses prestadores já tenham também as responsabilidades de cada um fiquem definidas contratualmente e também na intenção de que a gente contrate prestadores de serviço que já estão também adequados à legislação. Pode passar. Na fase 2, a gente chamou de medidas de impacto intermediário, né? Você tem que priorizar, né? E aí todas, na verdade, já deveriam estar em curso, mas a gente precisou fazer uma priorização, e aí o que vem nessa fase? A formalização das políticas internas específicas, que eu vou tratar mais adiante, a adequação de sites que a gente chamou de sites secundários, que não são os nossos principais portais. Essa fase extremamente importante, início dos treinamentos de colaboradores, porque também aqui, como o Ivan falou, é uma questão muito comportamental, né? As pessoas têm que estar com uma cultura de segurança da informação, uma cultura de preservação dos dados pessoais que elas acessam em função das suas atividades laborais. A análise e classificação de dados coletados é uma fase bem trabalhosa, que você olha para todos os dados que a casa trata e coleta para verificar qual base legal que a LGPD traz, que se aplica para aquele dado, inclusive tomar decisões com relação àquele dado, se ele pode ser mantido, se ele tem que ser eliminado. E aí a gente tem várias bases legais, para quem já acompanhou palestras de LGPD, sabe que não é só o consentimento, que é o próximo item, gestão do consentimento é importante, porque o consentimento, via de regra, ele é residual. Sempre que a gente não encontrar nenhuma outra base legal, como cumprimento da legislação, cumprimento de contratos, o próprio legítimo interesse, né, que é aquilo que está muito ligado, é intrínseco àquele negócio, então a gente precisa daquela informação.
Não enquadrou em nenhuma daquelas bases, aí sim você vai partir para um consentimento, e o consentimento, assim, vamos dizer, do ponto de vista da LGPD, ele é o mais frágil, ele pode ser dado, pode ser retirado a qualquer momento, então ele exige ele demanda uma gestão especializada que a gente vai tratar aí na fase 2. Na fase 3, pode passar, a gente vai entrar, então, numa fase mais focada em riscos, né? Gestão de riscos, o armazenamento de dados e outras medidas, aí vocês vão vendo que a priorização vai reduzindo. Então, estratégia de monitoramento de risco, retenção e descarte de dados, a gente já analisou na fase anterior toda a nossa base, aí a gente toma decisões com relação à retenção e descarte de dados. A elaboração de relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Esse relatório ele ainda não está regulamentado, os requisitos desse relatório pela ANPD, e ele precisa ser, vamos dizer, formalizado, ele precisa existir toda vez que a gente tiver na casa, na empresa, que seja, situações de alto risco para o titular, né? Você trata dados que representam situações de alto risco para o titular, como é o caso dos dados sensíveis. Um exemplo, dados sensíveis que são coletados através do consentimento, que também é uma autorização que tem um pouco mais de fragilidade. Então, nesse caso, é interessante elaborar esse relatório de impacto à proteção de dados, porque a ANPD pode exigir ele a qualquer momento. Ele não vai dizer que ele é um documento obrigatório, mas ele pode ser exigido a qualquer momento. A mesma coisa acontece com a elaboração da avaliação do legítimo interesse. Pode a ANPD também solicitar esse tipo de relatório, e vai acontecer sempre que você coletar e tratar dados baseado nessa base legal que é o legítimo interesse, que é aquilo que é fundamental à execução do seu negócio. Avaliação de situações de transferência internacional é o intercâmbio de dados entre países, aquelas dúvidas de se aplica a lei interna, a lei do outro país, como é que se regulamenta esse procedimento, também está nessa fase. E aí, aviso de privacidade para sites de unidades estaduais, lembrando que são aqueles sites que acabam sendo hospedados num domínio que é da OCB, a gente vai fazer esse aviso padrão para esses sites das unidades. As fases 4 e 5 são para definição de procedimento de monitoramento e continuidade das atividades. A gente vai ficar testando aí, monitorando o projeto, né, as fases que foram implementadas, e por fim a gente reavalia essas atividades e os controles implementados, eles passam por um teste na fase 6, finalizando então o projeto. Pode passar. Rapidamente aqui eu vou passar um pouco pelas políticas, as principais políticas e normas que são derivadas desse projeto de adequação. Eu inicio falando da Política Geral de Privacidade e Proteção de Dados daqui da Unidade Nacional, que, como a Tânia comentou, a gente já aprovou na OCB, aprovou no Sescop, e está aguardando a reunião da diretoria da Sinicop para fazer a aprovação também na Sinicop. Ela é uma política mais genérica, ela é a base de todo o programa, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que ela é a Bíblia ou a Constituição, né, na hierarquia. E lá a gente vai ter tudo disciplinado, a abrangência da política, as bases legais para você tratar dados, os agentes, os direitos de titulares, vai regular esse canal de comunicação com a ANPD, com titulares e tudo mais, e a gente vai ter, eu vou falar um pouquinho mais à frente, de um conselho que é criado por essa política de privacidade, que eu acho que as unidades estaduais vão gostar bastante, e eu confesso que eu fiquei bem entusiasmada com a criação desse conselho dentro da nossa política geral de privacidade. Outras políticas mais setoriais, né, que são para proteção de dados de áreas específicas, então RH, que é uma área sensível, marketing, né, a comunicação, a parte educacional também, que é bastante sensível e é forte no nosso sistema, então a gente vai ter políticas focadas nesses campos aí que são mais sensíveis. Uma norma de gestão de incidentes, a gente já foi concluída recentemente para gerir incidentes de segurança da informação, e inclusive aqueles que, né, essencialmente aqueles que geram exfiltração ou vazamento de dados pessoais, uma norma de gestão de terceiros para regular nossas relações com terceiros, nas contratações, nos acordos de cooperação, as nossas relações com agentes que são externos à entidade, uma norma de retenção e descarte de dados pessoais para tomar aquelas decisões, como eu falei, do que precisa ficar, o que precisa ser eliminado. Essa aqui é bem importante porque está muito no nosso dia a dia, uma norma de utilização de aplicativos de mensageria, Teams, hoje todo mundo se comunica por Teams, por e-mail, por WhatsApp, e aí tem toda uma disciplina aí, como é que a gente se comporta quando está fazendo isso, o que é risco, o que não fazer, vai vir nessa norma.
um procedimento de atendimento aos direitos dos titulares de dados pessoais, que já está concluído, que é esse canal que eu falei de comunicação, então tem todo um fluxo para essa comunicação titulares, OCB, a NPD, a devolução, ao titular, a própria agência, está tudo disciplinado nesse procedimento. Pode passar. E aí, chegando no que eu comentei, o Conselho de Proteção de Dados no Cooperativismo, CPDC, ele foi, então, instituído na Política Geral de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da OCB. Ele tem um papel que eu acho que vai ser, assim, especialmente nesse início, em que a gente não tem todo o arcabouço normativo da LGPD pronto, a NPD ainda está lançando consultas públicas, ainda tem muita coisa a ser regulamentada. Eu comentei agora há pouco de um relatório que ainda não tem regulamentação, está em tomada de subsídios agora, só para vocês saberem, é uma política voltada, uma sistemática voltada especialmente para os agentes de tratamento de pequeno porte, que são aqueles que estão nas faixas ali semelhantes da micro e pequena empresa, e que eles vão ter uma flexibilização em relação às normas, às regras, às obrigações que eles têm que cumprir na LGPD. E aí está lá detalhado quem são esses agentes. A gente já fez a nossa contribuição na consulta pública para equiparar as cooperativas a esses agentes, desde que elas fiquem na faixa de faturamento ali que foi definida para as cooperativas de startup, né, para as startups em geral. E vamos ver o que vai dar, né? A gente opinou na tomada de subsídio, muita gente opinou, mas, enfim, nesse ambiente ainda de construção, é muito importante, eu acho que esse conselho assume uma grande relevância aqui dentro do sistema, e pelo que a gente andou apurando, as outras entidades representativas não tiveram ainda essa ideia, então a gente vai ser um pouco pioneiro nessa história de ter um conselho que vai alinhar interpretações, orientações e a conscientização com relação à proteção de dados pessoais nas atividades aqui do Nacional, das nossas unidades, e a nossa intenção é construir ali enunciados, recomendações, pareceres também para as nossas cooperativas. Vai ser composto por um representante de cada entidade aqui, OCB, SESCOP, CNCOP no Nacional, um representante pelas unidades estaduais, e aí titular e suplente, que vão ser indicados pelas respectivas diretorias. O nosso encarregado de dados também participa do conselho, e também vamos ter representantes das gerências gerais, da OCB, do SESCOP e da CNCOP. E aí está previsto, então, que esse conselho ele se reúne ordinariamente numa periodicidade bimestral, mas a gente previu aí as extraordinárias mediante convocação, porque a gente acredita que nesse início, né, do nosso processo, do processo das nossas unidades, nesse ambiente ainda de pouca regulação, a gente vai precisar bastante estar conversando e estar alinhando procedimentos e orientações aqui internos entre os participantes do Sistema Nacional Cooperativo. Em resumo, o que eu queria trazer para vocês é isso, né, com uma mensagem de que o trabalho tem sido realizado, ele é semanal, né, os colegas que estão aqui participam desse núcleo mais reduzido de implementação do projeto, então a gente trabalha com muita dedicação semanalmente nisso. Muitas vezes a maioria das ações não aparece, elas são tarefas mesmo internas, operacionais, mas está avançando o nosso projeto, e a gente quer melhorar cada dia mais a nossa comunicação do que tem sido feito, até para que as unidades estaduais possam se aproveitar aqui da experiência que nós estamos tendo no Nacional para desdobrar nas suas respectivas unidades. É isso, e aí eu passo a palavra para o doutor Aldo para dar sequência, vai falar um pouco agora sobre as repercussões de não se cumprir, então, esses controles e essas salvaguardas aí da segurança da informação e da LGPD. Isso aí, pessoal. Obrigado, Ana, pelo reporte aí, passando a palavra. É uma satisfação, pessoal, compartilhar com vocês esse momento de alinhamento sistêmico. Mais uma vez estamos aqui falando, né, de um tema tão relevante, tão recorrente no nosso dia a dia. E aí, só para a gente rememorar que o Ivan trouxe um pouco, né, sobre essa vertente de segurança da informação, os impactos que nós temos aí, as regras, né, básicas para a gente poder se atentar. A gente conhece muito essas regras, mas acaba deixando ali no dia a dia, na correria, isso passar batido. A Ana trouxe um pouco desses procedimentos, né, que a gente vem adotando dentro da casa,
e eu pretendo colocar aqui para vocês, conversar um pouco para vocês sobre os riscos, as consequências, né, envolvidas aí numa eventualidade de um vazamento ou de uma exfiltração dessas informações. Como a gente vai ver, está aí na tela, né, o pessoal já está projetando, nós temos diversas consequências decorrentes dessa possibilidade, dessa vertente de vazamento ou exfiltração das informações. Então, desde sanções administrativas, sejam pecuniárias ou não pecuniárias, a gente vai detalhar um pouco mais essas duas vertentes das sanções administrativas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. E uma delas é a sanção pecuniária envolvendo multas, como a gente vai ver na sequência. Mas também temos aí outras consequências, a exemplo de perdas financeiras decorrentes de negócios cancelados. Imagina aí uma vertente de uma cooperativa que tem um volume de negócios significativo, se houver algum vazamento, alguma exfiltração que gera um bloqueio das informações, você imagina o impacto financeiro que isso vai ter para a cooperativa. Temos também a possibilidade de fuga de investidores ou de próprios cooperados, uma eventualidade de um vazamento de dados. O vazamento também de informações sensíveis, na linha do que dispõe a legislação, né? Informação sensível ali são dados de convicção religiosa, opinião política, filiação partidária e diversas outras informações. Então, a gente tem que ter uma certa cautela para evitar esses riscos aí de vazamento ou exfiltração. Temos também a quebra de confiança na relação entre o consumidor, no caso de uma cooperativa cooperado, com a própria cooperativa ou com os titulares dos dados envolvidos ali, que pode migrar para um eventual dano à reputação da imagem. A gente sabe a consequência que isso pode ter, né, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, com ações judiciais individuais ou coletivas aí por parte dos titulares de dados ou de entidades de defesa do consumidor, como a gente vem acompanhando algumas entidades aí, já com algumas ações específicas. De uma forma geral, pessoal, a gente sabe que a melhor opção é sempre agir de forma preventiva, adotando aí essas medidas protetivas de qualquer tipo de incidente de segurança da informação. Vamos avançando aí, Ivan, por favor. Então, dando ali prosseguimento a essa proposta de conversarmos um pouco sobre esses riscos envolvidos, eu coloco aí para vocês que a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela não prevê sanções específicas no caso de um vazamento ou exfiltração de dados, mas ela coloca ali que existem sanções, como a gente já comecei a discorrer um pouquinho, sanções pecuniárias ou não pecuniárias em decorrência de infrações à lei, no geral. Então, ela é mais ampla, ela coloca um caráter mais amplo ali de sanções dentro dessa ótica de vazamento ou exfiltração dos dados. E uma das exigências da própria legislação, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, é que todos devem adotar as medidas necessárias para garantir essa segurança dos dados, de modo a evitar um vazamento ou exfiltração de dados que pode resultar numa eventualidade de uma infração à legislação. E aí vir com essas sanções que a gente vai ver na sequência aqui. E, além disso, lá no artigo 44, a própria legislação deixa claro que esse tratamento de dados será irregular quando ele não fornecer a segurança esperada ali do titular desses dados. Então, é uma vertente que a gente precisa, como o Ivan já bem colocou, a gente precisa estar bem atento a essas condições, seja nas nossas relações pessoais ou seja nas relações profissionais. Porque um vazamento ou infiltração de dados aí, ele resulta nessa possibilidade de sanções administrativas. E só lembrando que desde agosto de 2021, essas sanções já estão vigentes, né? Nós tivemos aí um diferimento do prazo de aplicação dessas penalidades, mas hoje nós estamos aí já com a legislação plenamente aplicável, inclusive das sanções. Então, não podemos deixar de colocar isso no radar. E como eu havia dito, nós temos aqui as sanções, detalhando um pouco mais as sanções que a gente começou a conversar, né, sanções administrativas na ótica ali de uma vertente pecuniária ou não pecuniária que a legislação coloca como consequência dessa possibilidade aí de vazamento e exfiltração. Nós temos aí as sanções administrativas pecuniárias, que podem envolver aí multa simples, de até 2% aí do faturamento do ano anterior, chegando no limite de 50 milhões por infração. Então, é uma
é uma multa significativa, uma multa pesada, né? Seja para cooperativa ou para qualquer outra empresa ou sociedade aí. E também temos a multa diária, também tem um limite ali de até 2% do faturamento, ou podendo chegar até o limite de 50 milhões por infração. Então, desde a multa simples ou a multa diária, ela tem esses limites aí postos na apresentação por infração. Não é uma cautela que tem que se ter, dado o impacto pecuniário que isso pode ter aí. Agora, na vertente de sanções não pecuniárias, nós temos algumas. A exemplo que está sendo posto aí é a advertência. Então, pode vir uma advertência da própria Agência Nacional de Proteção de Dados, com prazo para a correção dessas infrações, ou pode vir uma vertente de que seja tornada pública a infração cometida, ou seja, dar uma ampla publicidade aí dessa infração comedida, perdão. Vamos seguindo aí. Na sequência, nós temos o bloqueio, a possibilidade também do bloqueio de dados pessoais relacionados à infração, ou seja, a gente não conseguia acessar mais a informação em que houve essa inconformidade, vamos assim dizer. Existe também a possibilidade de determinação da eliminação desses dados pessoais relacionados à infração. Temos também a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados referentes à infração, pelo período ali de até 6 meses, prorrogando esse período por igual período, que também tem um impacto muito grande. Imagina, se a gente ficar sem acesso ao banco de dados, das informações que são trabalhadas dia a dia por 6 meses. Isso praticamente para, né? Suspende as atividades da empresa. Pode acarretar essa vertente. Na sequência, aí, nós temos também a suspensão da atividade, né, do tratamento de dados pessoais a que se referir essa infração, também pelo prazo máximo de 6 meses, prorrogar por igual período, é também uma consequência significativa e relevante. E vamos dizer assim, uma das mais, ou se não for a mais gravosa, que é a proibição parcial ou total das atividades relacionadas com o tratamento de dados. Então, dependendo ali da atividade, isso tem um impacto muito severo dentro da cooperativa, ou da empresa, ou da entidade que seja. Mas, de uma forma geral, pessoal, essas são as sanções administrativas ali, pecuniárias e não pecuniárias previstas na legislação, só para a gente entender um pouco mais essas consequências das atividades que nós estamos envolvidos no dia a dia. E quem responde uma eventualidade de vazamento ou exfiltração desses dados? A própria legislação já determina claramente que quem responde por essa violação da segurança da informação, um vazamento ou exfiltração dos dados, são os agentes de tratamento, seja o controlador ou o operador. Lembrando aí que o controlador é a pessoa natural ou jurídica, né? Direito público ou privado, a quem compete essas decisões aí de tratamento de dados pessoais. Enquanto o operador é quem realiza esse tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, nós temos essas duas vertentes aí de pessoas que são passíveis de serem ali responsabilizados, né? Sobre uma eventualidade de exfiltração ou vazamento de dados. E na vertente do disposto também na própria Lei Geral de Proteção de Dados, esses agentes de tratamento que a gente acabou de conversar um pouco, são os controladores e operadores, eles devem adotar essas medidas de segurança técnicas, administrativas, que sejam, né, aptas a proteger esses dados pessoais. Isso inclui, então, a proteção dos acessos não autorizados de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, bloqueio, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito dessas informações. E aí, caso essas medidas que a gente tem conversado aqui não sejam adotadas e isso resulte numa violação ou de segurança da informação, o controlador ou operador, ele responde por esses danos causados nos termos que está posto aí, no artigo 44 da legislação. Isso deixa bem claro. E existem algumas exceções em que só não serão responsabilizados essas pessoas uma eventualidade de que eles consigam evidenciar, né, tanto o operador ou o controlador, de que não foram eles que realizaram o tratamento que não realizaram, né, o tratamento de dados pessoais e de que
do que é lhes atribuído. Então, tem toda essa, vamos dizer assim, essa cautela, né, de poder referendar um pouco mais essa atividade do controlador operador, de que são 3 vertentes aí que não seriam, seriam passíveis de não responsabilização. A gente conversou da primeira, que é essa evidenciação de que não realizou o tratamento dos dados pessoais do qual é lhe atribuído, ou, embora tenha realizado o tratamento do qual lhe é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados. Essa seria a segunda vertente. A terceira é que, havendo esse tratamento de dados pessoais, ou e decorrente desse tratamento há um vazamento ou exfiltração, o dano que houve ali decorrente dessa atividade, ela não é decorrente da culpa exclusiva do titular, que essa exfiltração, esse vazamento, ela é culpa exclusiva do titular ou de terceiros. Então, isso são essas são as 3 vertentes que excepcionam essa vertente de responsabilização aí dos agentes de tratamento. Ivan, seguindo aí, por favor. Então, já partindo para o encerramento, que nós temos aqui, que também colocar como ponto de atenção, é que existem alguns parâmetros ou critérios a serem observados aí no caso de aplicação das sanções que a gente viu ali, sanções pecuniárias ou não pecuniárias, que a NPD vai considerar, que seria a gravidade da infração, a boa-fé do infrator, essa vantagem oferida, a condição econômica do infrator, se há ou não reincidência, qual foi o dano causado, né, decorrente dessa exfiltração, esse vazamento, como é que se dá a cooperação do infrator nessas atividades, qual é a demonstração de adoção de mecanismos e procedimentos para mitigar esses danos, quais são as políticas de boas práticas e de governança que as entidades adotam, como a Ana bem colocou, a gente tem ali o sistema como todo vem caminhando nessas políticas e nessas boas práticas, justamente para evidenciar, né, essa preocupação de adequação. Seguindo aí, qual foi a pronta adoção das medidas corretivas ali adotadas? Qual foi a proporcionalidade entre a gravidade da falta cometida e a intensidade dessa sanção? Então, essas são as vertentes que a Agência Nacional de Proteção de Dados vai utilizar para parametrizar e subsidiar essas análises aí para aplicação das sanções. Então, pessoal, fechando aqui com vocês, todo esse ônus da proteção, todo esse ônus que a gente está colocando aqui, toda essa condição de proteção das informações, ela é muito relevante, porque numa eventualidade aí de vazamento ou exfiltração de dados, o ônus da prova é do controlador. Então, todas as garantias e comprovações que ele vai ter que evidenciar, cabe a ele. Então, a guarda dos logs de consentimento, a guarda das trilhas de auditoria, nos termos aí da legislação, ela é de competência e ônus do controlador. Então, só coloco aqui para a gente ter essa cautela nesse controle das informações e dos dados aí, porque numa eventualidade de vazamento ou filtração, o ônus será de quem está trabalhando, de quem é o controlador ali das informações. Seria isso, pessoal. A minha proposta aqui era encerrar com vocês, trazendo essa reflexão, agradecer a oportunidade e ficar aqui à disposição de todos. Obrigado, pessoal. Volta a palavra aí, Juscelia. Obrigada, Aldo. Obrigada, Ana e Ivan. Eu acho que vocês trouxeram aí um panorama geral, um contexto bem importante. O Ivan trazendo todos os aspectos da tecnologia da informação, da segurança da informação, e os nossos colegas Ana Paula e Aldo trazendo aí um contexto legalista de responsabilização e principalmente toda a atuação do sistema OCB em relação a esses novos procedimentos legais. Nós sabemos que além da Lei Geral de Proteção de Dados e da Privacidade, a LGPD, nós temos outras
outros instrumentos legais que também protegem e responsabilizam essas questões de mau uso da informação, principalmente nos ambientes virtuais como a internet. E aí a gente pode destacar a Lei Geral do Marco Civil da Internet e também nós podemos destacar a Lei de Crimes Cibernéticos, trazendo toda essa parte de imputação legal de responsabilidades, deveres e obrigações, e principalmente a conduta e as cautelas que as organizações têm que ter em relação à matéria. Só para reforçar, ficou aqui no chat registrado, para quem pôde acompanhar, a Ana Paula tratou muito bem disso, o Sistema OCB está participando do Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade, o CNPD, nós tivemos a indicação de um representante do cooperativismo no Conselho, vamos participar também da consulta pública da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que agora ficou prorrogada para daqui aos próximos 15 dias, enviamos as contribuições do Sistema OCB, estamos atentos a todas essas movimentações legislativas, legais e jurídicas em relação a dados, segurança da informação e privacidade, e o Sistema OCB se coloca à disposição de todos que estão aqui presentes, das unidades estaduais, dos nossos colegas, dirigentes de cooperativas, para contribuir com o avanço desse conhecimento dessa matéria em prol do interesse das nossas cooperativas e de todos os nossos, né, colaboradores e sistemas. E aí eu passo a palavra só para o Ivan, porque a gente teve a pergunta da nossa colaboradora Márcia Almeida aqui no chat, para falar um pouco de proteção dos nossos dados pelo celular, a indicação do Ivan aí em relação ao sistema antivírus. Ivan, você pode falar um pouquinho, porque provavelmente muitas pessoas estão curiosas. Aí a gente tem vários fabricantes, né, desenvolvedores de antivírus, né, eu coloquei para a Márcia, até mandei mensagem para ela, a gente tem Kaspersky, a gente tem McAfee, a gente tem Norton, a gente tem o Trend, a gente tem o CrowdStrike. Então, aí, Márcia, todos eles vão cumprir o papel, né, de criar uma proteção à barreira. Essa barreira não é 100%, né, mas ela já cria uma dificuldade. Então, acho que o importante nesse momento é a gente ter o antivírus. Tem antivírus que são gratuitos, então aí cada um pode fazer uma análise, né, do que melhor atender ele, mas esses que eu falei são alguns dos mais conhecidos, né? Então a gente fica bem mais tranquilo utilizando eles, tá? Obrigado, Ju. Ivan, então, só para compartilhar aqui com o pessoal, o Ivan tinha citado o Norton. O Norton, além do antivírus para computador, ele tem um antivírus também, ele tem aquela vertente do Norton 360 que é para celulares, né? Eu utilizo ele, eu acho bem bacana, ele dá um relatório de proteção, inclusive, se você estiver utilizando redes, né, Wi-Fi, ele te sinaliza se aquela rede é segura ou não. Eu acho bem bacana, assim. Excelente. Colegas, respeitando o horário, a gente tinha uma previsão de encerramento aí às 16h30, embora o nosso horário seja até às 17 horas. Como eu não vi mais perguntas no chat, a nossa equipe de apoio aqui, agradecendo a Ellen, a Thay, a Vlad, a Amanda, o pessoal aqui que está nos bastidores do evento aí com a gente, eu vou passar a palavra agora para a nossa gerente-geral da OCB, a Fabiola Mota, eu acho que ela está aqui conosco, para que ela possa fazer um encerramento, algumas considerações finais em nome do Sistema OCB. Fabiola, você está conosco? Você nos ouve aqui? Oi, Juscelia. Oi, pessoal. Então, só parabenizar todo o trabalho das apresentações, ficou muito bacana. Agradecer as nossas unidades, todo mundo que ficou aí, são assuntos que a gente sabe que são complexos, que nos preocupam, né, enquanto cooperativas, enquanto unidades estaduais, enquanto pessoas também, né? Então, mas vocês trouxeram de uma forma muito leve, e esse é o nosso papel, a gente conseguir destrinchar esses assuntos e trazer para as nossas unidades soluções, né, formas da gente lidar com assuntos complexos e de alto impacto. Então, é muito bacana, como a gente consegue ver que o Ivan trouxe ali a realidade do que nos impacta dia a dia, mas, ao mesmo tempo, as dicas de como que a gente pode mitigar, né, esses riscos e minimizar os impactos. E, no caso, também, aqui do Aldo e da Ana, da Juscelia, o Ivan também participa, né, toda a parte da LGPD também, cada passo que a gente fez para as nossas unidades para ajudar vocês a lidar com esse cenário tão complexo que é a LGPD. Então, usem e abusem desse material com os especialistas das suas unidades, mas também trazendo isso para o dia a dia dos colaboradores. A gente conversava ontem mesmo, né, sobre
quanto é comum para a gente, muitas vezes, tem uma lista de presença, uma planilha com dados sensíveis, e a gente compartilha, manda por e-mail, manda por WhatsApp, né? E algumas coisas que a gente precisa alertar os nossos colaboradores da forma mais segura de fazer, né? Não quer dizer que a gente vai deixar de fazer um monte de coisa, então, isso também o nosso DPO, né, o Christian, ele tem nos ajudado muito, assim, como fazer, mas fazer com segurança. Esse é o nosso foco, né? Não é deixar de fazer. Então é isso, só agradecer a presença de todo mundo. É difícil muitas vezes a gente parar, né, o nosso dia, a nossa semana, mas depois que a gente para, a gente entende a importância de a gente tratar de temas de alto impacto como esses que a gente tratou aqui hoje. Então, muito obrigada a todos e um bom final de semana.